Bom dia a todos. Sim, então Acho nós que vamos. Bom dia. Vamos à bom nossa dia, quarta. professor. Bom dia. Nossa quarta aula. Então, muito assim do que a gente colocou como questões para vocês responderem, e eu vou dar início a, ao uso do R Markdown, que eu vou incentivar vocês a usarem, que eu acho uma maneira melhor de da gente trabalhar e de escrever, que a gente está colocando, documentar. Eu acho uma opção boa, às vezes em substituição. Quer dizer, pode trabalhar conjuntamente com o R-Script, mas o R Markdown eu acho que organiza muito melhor o que a gente está fazendo, né? E facilita muito a nossa comunicação de professor-aluno. Então, dá uma introdução, e tem muito vídeo também, além do que eu fiz, e além dessa aula, né, que eu vou introduzir. Tem muitos vídeos, né, na internet, aulas muito boas sobre o R Markdown, que eu posso passar o link para vocês. Né? Aulas em português, inclusive, muito boas. Então, nas questões que eu fiz para você, procurei dessa ideia de quando diferentes populações aí, entenda que pode ser uma população geral, mas pode ser uma população clínica, uma população de pacientes, né? Mas que pode ter diferentes riscos de evento, né? E diferentes prevalência da exposição, né? Pode ser a mesma exposição, ou a gente pode estar lidando com diferentes exposições que têm diferentes prevalências dentro de uma população, né? Quer dizer, diferentes populações dentro de uma população, ou a mesma exposição dentro de diferentes populações. Então, mais para colocar vocês dentro desse contexto da análise epidemiológica, né? Visando inferência, usando a amostra, mas inferências para uma população. Então, nós colocamos duas populações, a população A e a população B, e dissemos vamos imaginar a relação entre expostos e não expostos, que ela seja uma estimativa válida, né, da relação de exposição e não exposição para essa população, né? Tipo assim, quer dizer que essa relação de exposto e não exposto seja o que realmente reflete a população. E o risco é para ser determinado, né, estimado em 8 meses. Então, esse período aqui, com uma incidência cumulativa, né, então nós devemos nos referir qual é o tempo dentro dessa coorte, o tempo de acompanhamento da coorte deve ser referido. E aí perguntamos sobre a prevalência da exposição em cada população. Deixa eu ver quem entrou. A professora Luiane entrou. Então, na população A, nós temos aqui ambas as populações, nós temos um total de 712 pessoas, né? Na população A, dessas 712 pessoas, nós temos 210 expostos, né? Então, isso dá uma prevalência de exposição de 210 por 712, 29,5%. Realizando o mesmo cálculo na população B, vocês veem que nós temos 502 por 712, portanto, uma prevalência mais alta da exposição. Quer dizer, né, essa exposição ela é altamente prevalente nessa população B, ou seja, bem mais prevalente do que na população A. Então, esse é um ponto, esse é um ponto importante, né? Então, aí vem a seguinte pergunta, né? Era para você organizar em tabelas, né? Fazer tabelas. Não precisa, para essa pergunta aqui, não é para usar o R, não precisa usar o R, porque você basicamente vai fazer, pegar os números, né? Quando for precisar dividir, você vai fazer divisão, demonstrar que vocês têm entendimento de cada uma dessas medidas aqui. Então, não tinha nenhuma expectativa que vocês fossem usar
pacotes, software de estatística para vocês responderem. Se fizeram em complemento, mas que demonstre que vocês entendem o que está sendo solicitado aqui, né? Então, pediria várias medidas, o risco relativo, medidas de associação, risco relativo, odds ratio, diferença de risco, risco atribuível, e assim vai, percentual do risco atribuível em expostos e tal. Então, aqui, nesses slides, tanto aqui a população A e B, vocês estão vendo aqui o risco em 8 meses, né? Foi 48,6% aqui nos expostos da população A, 16,1% nos expostos da população, nos não expostos, né? E no total, 25,7%. Né? Você vê que na população B, o risco do evento, em 8 meses, ele é menor, né? Do que na população A, né? Inclusive, pegando esse total aqui, seria 25,7% em 8 meses na população A, e na população B, menor, 10,4%. Mas, quando a gente faz o risco relativo é bastante similar, né? Podemos dizer que é quase o mesmo, né? Se a gente arredondar aqui, é igual a 3. Esse risco da população A em torno de 3 vezes maior no exposto do que no não exposto, na população B, da mesma forma, 3 vezes maior no exposto do que no não exposto. Então, risco relativo similar entre as duas populações, né? O que difere é o risco atribuível, quer dizer, qual é essa parte do risco nos expostos, né, que pode ser explicada pela exposição. Você tem que fazer diminuir, subtrair 16,1 por 48,6, dá 32,4. Vocês veem que é maior aqui do que aqui, do que na população B, o risco atribuível, ou seja, a subtração dos dois riscos. Se vocês olhassem por essa medida aqui, seria o percentual do risco nos expostos atribuível à exposição, mas em percentual, você diria que é basicamente a mesma coisa, quer dizer, em torno de 67% dos dois grupos. Tá? Então, é interessante a gente ver que população é essa, que exposição é essa, quando a gente analisa essas medidas de associação. Quer dizer, né? É diferente quando analisar uma medida que é uma razão, um risco relativo, basicamente igual, e quando eu olho uma diferença absoluta, né? Uma diferença de risco. Aqui nessa população, a exposição estaria, na verdade, causando muito mais casos, incidentes da doença, né? O risco, quando você olha a diferença absoluta. Então, esse é um ponto importante, né? Ah, então, a gente cairia, por exemplo, olhando só o percentual, né, ou a fração, né, do risco atribuível, né, o percent RAE, a gente teria uma ideia, não, nas duas populações o impacto é o mesmo, né, mas a gente tem que observar que a gente está partindo na população A de riscos maiores, né. Então, veja só que existe uma relação do risco atribuível em expostos ao risco relativo. Você chegaria esses mesmos percentuais aqui, de 66,8%, que é 67%, praticamente, quer dizer, quase isso, né? 67,7%. Se você pegar aqui o risco relativo menos 1 dividido pelo risco relativo, multiplicar por 100. O risco relativo foi 3 menos 1 dividido por 3 vezes 100, vai chegar ali em torno de 67%. É o que foi feito aqui, né? Você está vendo aqui o risco relativo menos 1 dividido pelo risco relativo vezes 100. Se você dá 67% aproximadamente, e também aqui 67%. Então, você está só analisar, começar a ver que uma medida relativa apenas, ela lhe dá uma visão, né, dessa relação dos dois riscos, mas não dá essa globalidade dessa relação, porque a gente tem as diferenças absolutas também. E ela, do ponto de vista de saúde pública e clínica, né, ela é fundamental, porque realmente você está percebendo, né, o quanto, né, com uma dimensão absoluta, né, o quanto essa exposição ela
o quanto ocorre exposto, né, pode ser atribuível a essa exposição, né? Aí descreva em palavras o número, os riscos do evento no total das populações A e B. Nós já fizemos isso nos slides anteriores, vamos repetir aqui. Ah, então, opa, perdão, desculpa, acho que tem stop presente. Está vendo aí, pessoal? Que ali. Continua vendo o slide? Sim. Estamos vendo. Então, você tem, portanto, a gente diria que o risco na população RA. Olha que eu estou falando de risco, eu estou falando de incidência cumulativa, não estou falando de taxa de incidência agora, nesse exemplo aqui, que eu disse que era uma coorte fechada, né? Então, quando eu estou computando a medida de frequência, o risco, que é igual à incidência cumulativa, eu estou levando em consideração o total de pessoas, certo? Então, aqui pede, descreva em palavras os riscos do evento no total das populações. Então, no total da população A seria 25,7% em 8 meses. Eu não posso deixar de dizer em 8 meses, né? Porque se você perguntar isso aí em 2 anos, não vai ser 25,7%, porque vão ocorrer outros eventos e o percentual vai ser maior, né? Então, eu diria de forma similar para a população B, né? Usando essa amostra aqui da população, que o risco em 8 meses é em torno de 10,4% na população total B, né? Então, tem uma população A, né, com um risco maior da doença na população, né? Ela é maior nos expostos, nos não expostos, se você olhar 48,6, 12,9, na A e na B, respectivamente, 16,1% e 4,3%, respectivamente. Lembro você que o risco relativo é o mesmo, né? Então, a gente olhar pelo risco relativo, a gente não, a exposição tem um efeito similar na população A e na B. Aí vem aqui, né? Descreva as odds ratios em cada população e diga em qual população o valor da odds ratio é mais distante do valor do risco relativo. A gente pode determinar a odds ratio em qualquer tabela que for, tiver um cruzamento 2 por 2, a gente pode determinar a odd ratio, né? Como esse é um estudo de risco, o risco relativo é a medida de associação relativa, né? Quer dizer, né? A razão, visto como razão, mais adequada do que a odd ratio, né? Mas você pode determinar a odd ratio, em algumas situações, principalmente quando faz análise ajustada, usando regressão logística, a medida é a odd ratio. Então, é uma medida que não deixa de ser usada, né? Em algumas circunstâncias ela é útil, e quando o estudo é um estudo de caso-controle, você não tem outra opção, né? Como medida de associação, você tem que usar odds ratio, né? Mas vamos ver o seguinte, a gente poderia aqui calcular a odds ratio aqui, né? A odds ratio, aqui está o risco relativo, já mostrei aqui que ele é bastante similar na população A e na B. Quando você representa a medida de associação como odds ratio, você vê que ela é bastante distante, né? Quer dizer, aqui é 3, aqui é quase 5, né? A 3, aqui é quase 5 na população A, enquanto que na população B eles são bastante próximos, né? Seria 3 na população, o risco relativo seria em torno de 3,3, quer dizer, praticamente não vai modificar a sua interpretação, né, quanto à força da associação, se você usasse aqui na população B a risco relativo ao odds ratio, diferentemente do que acontece na população A, quer dizer, aqui está uma distância maior. Razão para isso, né, é que você está lidando na população A com riscos muito maiores, né, os riscos muito maiores, né? Vocês determinarem odds ratio de qualquer forma aqui, várias, você pegando a odds de eventos expostos, dividindo pela odds de eventos não expostos, né? Você vai chegar a 4,91. Ou, se você divide as odds de exposição
nos indivíduos com evento, dividindo para os indivíduos sem evento, você vai chegar a 4,91, né? Outra forma de você visualizar isso rapidamente, você vê aqui os riscos são muito altos, né? Bem mais altos do que na população A, do que na B, né? Se você olhar, porque as odds são calculadas não com total, não, esse total aqui, você pode desprezar ele, né? Porque, na verdade, se você fizer que as odds é uma relação de duas proporções, né? E o seu complemento, quer dizer, você vai ter, se você fizer a divisão por 210, você tem que fazer 102 por 210 e 108 por 210, porque 210 vai entrar no numerador duas vezes lá no numerador e denominador desse cálculo, e você vai cortar ele, né? Que, na verdade, as odds aqui terminam sendo 102 por 108 mesmo, 102 por 108. 108 é muito próximo a 210, é mais distante de 210, né? Do que 437 para 502, se vocês observarem, né? Quer dizer, então, ah, ah, isso vai determinar, no fim, dividir essas duas odds, né? Aqui na população A tem a odd ratio mais exuberante e tal, né? Então, é um cuidado que vocês devem ter, né, em termos de interpretar, como se faz às vezes. Você tem que ser crítico de muitos artigos e tem que ser crítico na hora que você está escrevendo também. Você não vai interpretar a odds ratio aqui e dizer que o risco é 5 vezes maior, ou quase 5 vezes maior no grupo exposto que no exposto usando a odds ratio, porque essa é uma medida que está superestimando essa associação. Né? É uma medida que é válida como uma medida de associação. Sim, a odds ratio é uma medida válida, a medida de associação válida. Se não existir associação, a odds ratio é igual a 1. Né? Se, uh, se você vê mais doença no grupo exposto que não exposto, a odd ratio ela tende a ser superior a 1. Se for o inverso, no grupo exposto tem menos, ocorre um percentual menor de eventos, você tende a ter uma odd ratio menor do que 1. É uma estimativa válida, né, de associação, mas ela não representa necessariamente, quer dizer, o quanto maior, em termos de quantas vezes maior, né, ou quantas vezes menor, é o risco tal. Esse cuidado deve ter, né? Nem sempre os autores têm esses cuidados no uso de odds ratio, né? Ah, então, aqui estaria já a explicação. Então, qual a população apresenta o maior risco atribuível na população e qual o valor da RP significa? Já foi comentado aqui, mas vamos repetir, né? Ah, Vocês viram que na população A, vou voltar aqui para saber exatamente o que a gente está falando, né? Ah, bom, a gente aqui falou do risco atribuível, né? Acho que ele já está aqui querendo colocar o risco na população. Qual a população apresenta o maior risco atribuível, né? E o percentual de RAP. Veja só que aqui já é outra medida, porque o que nós fizemos aqui foi determinar o percentual, o quanto, qual a parte do risco que pode ser nos expostos que pode ser atribuível à exposição, né? Então, olhando do ponto de vista absoluto, nós tivemos aqui, né, a RAE 32,4. Então, de 48,6, né? 32,4 pontos percentuais, não use aqui em por cento, pontos percentuais, porque ele passa de 48,6 para 16,1. Então, portanto, quando você faz 16,1 menos 48,6, você tem 32,4, né? Então, isso em termos absolutos, eu tenho que dizer pontos percentuais, e não simplesmente reduz em tantos por cento. Você não vai dizer reduz 32,4%, certo? ah, Você pode falar 66,8%, né? Mas aqui 32,4 pontos percentuais, né? O quanto, quando você está pegando aqui 48,6, se todos os expostos, se a exposição não tivesse nenhum efeito, né? O risco seria de 16,1% em 8 meses, né? Seria igual nos dois grupos aqui, né? Se você passa de 48,6% para 16,1%, você subtrai 32,4 pontos percentuais. Esse é um ponto aqui. Agora, e aqui seria, que percentual é esse aqui? Esse percentual seria 32,4 dividido por 48,6, quer dizer, né?
que você tem, portanto, um percentual atribuível ao exposto de torno de 67% e tal. Agora, a pergunta aqui vai ser você entrar para a pergunta aqui que vem, o risco atribuível na população. E aí vem a mesma coisa. Qual a população que apresenta o maior percentual do risco atribuível da população e como explicar que foi maior do que o percentual da outra população? Então, vamos ver aqui. Então, já estou colocando aqui o risco relativo, mesmo risco relativo que eu mostrei antes, né? 3 praticamente, né? Se eu tenho aqui o RAP, quer dizer, né? Você vai ter essa subtração aqui. Você vai aqui está o grupo não exposto, né? Aqui está a população total, né? Então você subtraindo 16,1 de 25,7, você tem 9,6 pontos percentuais, ok? Então, é o risco observado na população total que pode ser explicado pela exposição, né? Se não tivesse exposição, todo mundo seria 16,1%, aqui seria 16,1%, você subtrairia 16,1% de 25,7% e, portanto, seria 9,6 pontos percentuais. Então, é o risco atribuível na população. Para você representar isso em pontos, aqui pontos percentuais, né? Se representar isso em fração, seria o percentual RAP, né? O percentual do risco atribuível na população. Você iria pegar 9,6 e dividir por 25,7 e você teria 37,2%. Vamos comparar a A e a B com as mesmas medidas, né? Observe aqui que agora nós temos aqui 9,6 pontos do risco atribuível na população, para a população A, portanto, maior do que na população B. Já começa a observar o seguinte: a população A tem uma prevalência de exposição bem maior, uma prevalência de exposição na população A, que é uma prevalência de exposição diferente da população B, né? Ok? Então, ah, o que você tem na população A e B, na população A e B, são riscos maiores na população A em relação à população B, tá certo? Aí então, acontece o seguinte: quando você olha o percentual, agora olhando em percentual do risco atribuível, né, falando em termos de percentuais, você veja que o percentual do risco atribuível ele é 37,2% aqui, enquanto que ele é 58,8% nessa população que tem uma prevalência de exposição maior. Vamos ver aqui o seguinte, quer dizer, aqui, né? O percentual do risco atribuível na população, embora ela seja também uma função do risco relativo, ela leva em consideração a prevalência da exposição. E essa prevalência da exposição, ela foi maior na população B do que na população A, tá certo? Então, quando você faz usando essa equação, você vai ter diferentes percentuais, né, do risco atribuível na população, na A e na B. Então, você viu 37,2% na A, né? Enquanto que na B, em que você tem uma prevalência maior de exposição, quando você faz esses cálculos aqui usando essa fórmula, você tem 58,8%. Né? Então, é um cuidado que a gente realmente vai ter quando a gente está analisando em termos dessas medidas, em termos absolutos, representados em pontos percentuais e representados em, em, em fração ou percentual atribuível, né? Tanto à exposição quanto na questão da população total. Ok, pessoal? Muito bem. Ok. Então, esse foi um ponto aí, né? Para a gente trabalhar com algumas dessas medidas, tal.
Essas medidas, você vai usar ela tanto em estudos populacionais, na epidemiologia que envolve populações, né? Não necessariamente pessoas que procuram serviço de saúde, necessariamente, ou pessoas que têm doença, né? Ah, ou populações basicamente clínicas que desenvolvem ou doença, ou populações que têm uma doença e desenvolvem eventos relacionados com a doença, mas na população geral, em que você estiver avaliando, por exemplo, o risco de uma determinada doença na população, por exemplo, certo? Então, a gente tem que realmente entender essas medidas, né? Essas que estão sendo usadas aqui, vocês vão fazer uma interpretação também quando estiver lidando com taxa de incidência, aqui, risco relativo com taxa de incidência. Você não vai falar de risco, mas você vai falar o quanto isso reduz por tantas pessoas tempo, por exemplo, ou tantas pessoas ano, né? Então, a forma como você vai descrever a medida de frequência e depois a medida de associação, menos que é diferente. Alguém quer fazer alguma pergunta? Liliane quer complementar? Marcelo quer complementar? Tudo ok, professor. Não, tudo certo. Tá bom. Significou alguma dificuldade para algum de vocês, isso aí, essas medidas, não? Por enquanto, não, professor. Não, né? Tá bom. Tudo bem, professor. Ok. Tudo bem, professor. Vocês leram um livro, alguma coisa sobre essas medidas? Sim. Tá bom. Comecei a ler, professor, somente o que o senhor recomendou, entender na essência mesmo, estudos observacionais analíticos, as medidas de associação, né, que era ponto fraco, às vezes tinha confusão, e isso aí está me ajudando muito, revisando tudo, como o senhor recomendou. Ok. Observe que muitas coisas eu vou repetir também, quer dizer, de forma que ficar muito claro para mim que realmente vocês estão entendendo, né, essas medidas, né? Ah, nós levamos aqui, a professora Liliane, muito em consideração vocês saberem interpretar as medidas, descrever essas medidas, né? Às vezes, pego os resultados, digo, gere os resultados e coloque numa tabela, como se fosse colocar num artigo, e descreva isso aí, né? Porque não é basicamente só fazer os cálculos apenas, mas saber o que é que aquilo está trazendo de informação para vocês. Ok? Prof, é importante ressaltar, eu não sei se vocês estão me ouvindo bem. Eu estou ouvindo. Estamos, sim. Estamos, professora. Da minha conexão, eu nem vou ligar a câmera, mas é importante ressaltar que outros componentes curriculares que estão sendo teleremotos, né? Estão na realidade online, eles não estão sendo gravados, porque é uma normativa da UFBA. A UFBA nem oferece mais a possibilidade de gravação. Vocês, nesse componente curricular, têm a oportunidade de estar vendo aulas gravadas ainda. Veja, esse é um ponto positivo, ao mesmo tempo um ponto negativo, porque, na realidade, a gente precisa que vocês vejam o assunto, ou estudem o assunto, ou vejam previamente, para quando vocês estiverem em sala de aula, tenham uma aprendizagem mais potencializada, não é? Então, a gente andou observando que os exercícios não estão a contento. Então, é necessário que vocês observem, né, as aulas, assistam às aulas novamente e tentem firmar, porque até agora foi dado foram dados os conceitos mais básicos. É só essa observação que eu queria fazer. Essas aulas estão gravadas, na verdade, o Google Meet da UFBA, ele não permite mais gravação, não oferece isso. Eu tive que pedir permissão, eu estou pagando, na verdade, para poder ter. Quer dizer, né, eu observei que realmente não estava, da UFBA não estava mais oferecendo isso, né? Como eu dou aulas, e não só para a disciplina, mas dou aulas de outras, não só para essa disciplina, mas para outra disciplina, do TCC também, e tenho atividade de extensão também com estudante de medicina, que a gente grava, né, com o Journal Club. Então, né,
eu resolvi fazer, né? Não é assim uma quantia exuberante, claro que ao longo do tempo você vai somar, vai sair algum dinheiro no bolso de um professor pobre, né? Porque o professor ganha muito pouco infelizmente, o governo cortou tudo da gente, muita coisa de pesquisa, etc. e tal, que a gente vinha sendo mantido anos e anos e anos e anos e anos, nos últimos anos foram cortados, né? Na verdade, a gente vive de salário de professor que vocês sabem aí que não é muito, não, né? Mas isso aí é apenas só um ponto aqui, não faz parte da coisa, apenas realmente para colocar para vocês. Agora eu gostaria de ver as aulas realmente sendo vistas mesmo, porque eu olho lá, por exemplo, quantas entradas tiveram na aula. Como eu tenho mais de um aluno na aula, deveria ter mais de uma lá no YouTube. Eu vejo apenas, toda semana tem uma, toda semana tem uma. Então, me parece que apenas uma pessoa tem consultado as aulas aí. Quer dizer, essa é que o YouTube me diz aí, tá dizendo para mim, que as aulas, apesar do meu esforço de gravar aula e de editar e tudo mais, aparentemente esse esforço não está sendo recompensado com o uso de vocês, né? Eu espero que não esteja sendo necessário, porque vocês estão lendo, né? Então, existe tantos bons livros de epidemiologia que realmente as aulas podem ser dispensadas também, né? Também. Professor, eu tenho visto os vídeos. Certo, Ana Paula. Obrigado. Professor, eu vi o vídeo e a última aula eu assisti dentro do frame que é dentro do AVA. Quando é dentro do AVA, ele conta estatisticamente dentro do YouTube, porque senão eu volto a assistir lá no YouTube. Eu sempre volto lá na aula, dessa vez eu assisti dentro daquela telinha que abre dentro do AVA, então eu não sei se eles contam, mas é fundamental voltar às aulas mesmo, como o senhor recomenda, e assistir todas. Eu entendo que conta, porque ali é um link no YouTube. Certo. Eu vou voltar para assistir. Desde a primeira. Ok, então vamos adiante. E as aulas eu tenho dado permissão só para os estudantes da disciplina, né? Ela está com uma lista, né? Com uma lista de outros não, não é verdade, professora Liane? Unlisted só para quem tem o link, né? Exato, prof. Só para quem tem o link. Uhum. Então, aqui foram casos hipotéticos, né, de estudo de caso controle, em que a exposição era doença coronariana, né, casos de doença coronariana e com ascenso controle sem doença coronariana. Então, nós estamos partindo para um outro tipo de estudo, que é o estudo de caso controle. Está nesse livro, que é um dos livros recomendados, que é o livro do Gordes, né, Epidemiology. E aqui, portanto, vai solicitar uma medida de associação, né? E eu preciso ver confusão de algum de vocês em determinar odd ratio, né? Então, fica atento nisso, né? Tanto esse risco relativo, odd ratio, razão de densidade de incidência, razão de prevalência, são medidas que vocês devem ter uma boa compreensão, né? Então, perguntava aqui as odds, né? Ou seja, chances, né? Por isso eu digo assim, é plural, não coloque chance quando vocês estiverem falando de odds, de ser fumante no grupo de casos, né? Então, seria aqui, ser fumante, grupo de casos, 112 dividido por 88, aí você tem aqui as chances, né? 1,27, em torno disso. Ok. E depois a odd chance de ser fumante no grupo controle, 176 dividido por 224, né? Tem duas odds.
as duas odds divididas vai dar para você a odd ratio, a razão de duas odds, certo? Seria aqui, no caso, 1,62, né? Dividindo as duas odds, tá, e tal. Você não pode usar isso aqui e dizer que foi 62,2% maior, ou risco, prevalência, etc. e tal, que você não está medindo diretamente prevalência, né? Você está fazendo uma medida válida de associação. Se não tiver nenhuma associação, a odd ratio vai ser igual a 1, mas aqui você não tem como você determinar se esse aqui for, os casos forem prevalentes, seriam, se você tivesse o estudo do total de pessoas que eram com e sem a doença, quer dizer, você teria um estudo de prevalência, na verdade, né? Se você estiver vendo casos novos, né, num total de indivíduos, você teria, estaria medindo uma medida de incidência. Mas aqui você tem um total de pessoas, você tem uma relação criada pelo estudo que comparou 200 com 400. Poderia ser 200 com 200, quer dizer, essa não é a relação de doentes e não doentes, né? Então, você não pode realmente usar isso aqui para dizer. Agora, ela pode ser uma medida, como vocês viram, aproximada do risco relativo ou da razão de prevalência, depende se são casos novos ou casos prevalentes, para você fazer essa estimativa, né? Se a doença for rara na população, tá certo? Teria outra forma de você ver, enxergar a mesma odd ratio se você olhasse as odds de ser caso entre os expostos, seria 112 por 88, por 176, desculpe. E no caso das chances no grupo não exposto, 88 por 224, você chegaria depois na relação dessas duas odds, ou duas chances, a mesma odd ratio. Muito bem. Tudo bem até aqui, pessoal? Deixa eu dar um descanso aqui para vocês, só um pedacinho aqui de comentar. Tudo bem. Mas eu vou só aqui dar uma parada mais estratégica. Acho que, deixa eu ver aqui, talvez antes de pegar a questão do R Markdown, né, acho que tem alguns slides para a gente conversar mais claramente sobre o que se constitui. Quer dizer, eu notei, assim, na descrição que vocês colocaram, quer dizer, né, notei entendimento de algum de vocês, do que vocês entendem sobre o que é um estudo de coorte, o que é um estudo de caso controle, o que é um estudo de corte transversal, e os estudos retrospectivos ou prospectivos de coorte e tal. Mas ainda eu senti que ainda vale, assim, do ponto de vista geral, quer dizer, sem individualizar cada um de vocês. Eu acho que eu vi diferentes níveis de entendimento sobre desenho de estudo. Então, acho que, de modo geral, eu acho que é uma coisa que você deve se aprofundar em desenho de estudo. Então, eu vou selecionar aqui alguns slides, deixa eu ver aqui, que eu acho que representa melhor o que eu estou querendo colocar. Ok, deixa eu ver aqui a análise. Ok. Depois, eu não quero terminar a aula sem falar do R Markdown, como eu já disse, com opção ao R Script, que eu acho importante, interessante vocês saberem manejar. Ok, então eu vou voltar aqui a compartilhar com vocês. Ok, estão vendo o slide? Estamos. Sim, professor. Então, seria uma pergunta que caracteriza os estudos de coorte, né? Com a transversal e caso controle, que seriam aqueles estudos básicos, epidemiológicos básicos, quanto ao eixo da investigação, né? A direção da investigação, você começa de onde, não é? Você começa levantando dados sobre exposição e avalia eventos, quer dizer, a direção da exposição, qual é, não é?
Então, a, você, a direção da investigação, você tem, esse é um eixo, né, que seria o eixo da direção da investigação. Você, no estudo de coorte, a característica das pessoas quanto à exposição, elas são avaliadas inicialmente do ponto de vista de investigação, tá certo? Pode ser um estudo feito dessa forma, por exemplo, se você compara fumantes e não fumantes, então você pegou na população uma fração de indivíduos fumantes e compara com não fumantes, é uma forma de você organizar esse estudo de coorte, né? Mas ele pode iniciar sem necessariamente uma exposição específica, mas você avalia vários pontos, várias características, né, que elas vão funcionar como exposições. Quer dizer, você pode aqui, nesse início aqui, eu vou classificar as pessoas pelo nível socioeconômico, classificar as pessoas pelo nível de colesterol, por exemplo, certo? E aí vai, quer dizer, você pode ter várias variáveis aqui, né? E aí, posteriormente, os eventos, né, novos que são levantados, né? Se é um estudo que a gente vai falar de coorte prospectivo, né? Você não tem como buscar logo de início, né, as informações sobre esses eventos, né? Porque, por exemplo, você pode ter um estudo, né? Você pode ter duas formas aqui, quer dizer, eu fiz isso aqui agora, levantei todas as características, ou classifiquei os indivíduos se for fumante ou não fumante, por exemplo, tá certo? E ao longo de 1 ano, 2 anos, 3 anos ou 10 anos, né? Você segue isso aqui, quer dizer, no início, nenhuma pessoa tem a doença, quer dizer, de interesse, ou evento de interesse não está presente aqui, né? Não está presente nesse ponto, né? E ao longo do tempo, 5, 10, 15 anos, ou o que for, né? Ou apenas 2 anos, casos novos são levantados, né? Então, você tem uma coorte, que é uma coorte prospectiva, tal, né? Mas você pode ter aquela situação, né? Deve aparecer um slide que caracteriza melhor, em que você tem, por exemplo, vamos imaginar assim, quer dizer, muito estudo feito em hospital, por exemplo, né? Onde a gente tem prontuários médicos em hospitais, né? Ou numa fábrica, por exemplo, né? Num ambiente ocupacional, um ambiente ocupacional em que existe informações em prontuários, né? Vou pegar aqui, por exemplo, estudos nossos aqui, que a gente fez aqui na UFBA, por exemplo, no Hospital das Clínicas, né? E que a gente queria avaliar, a gente avaliou, na verdade, né? Sobre a relação do tipo histológico da doença glomerular e desenvolvimento de doença renal terminal de precisando de diálise, né? Quer dizer, então nós separamos os indivíduos, pegamos os prontuários, aí você lá, os estudantes que estavam separaram lá os prontuários de pacientes de acordo com o tipo de alteração da biópsia renal dele. Então, esse tipo de alteração da biópsia renal era variável de exposição, né? É como se ele agora repara o seguinte, ele vai agora, né, pegar os prontuários do paciente que no início não apresentava doença renal terminal, quer dizer, né, nesse ponto não apresentava doença renal terminal, mas esses prontuários têm indivíduos que evoluíram durante 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos e tal. Então, ele vai olhar os prontuários e vai ver até o final do acompanhamento desses pacientes, se eles chegaram e precisaram de doença, se eles desenvolveram doença renal terminal, ou se eles faleceram, por exemplo, né? Olhar esses eventos, etc. e tal. Então, diferente do outro estudo, é um estudo de coorte, porque a variável exposição era que é avaliada inicialmente, né? E a variável de evento ela é variada posteriormente, né? Mas, no caso presente, você não precisou ficar esperando 2, 3, 4, 5 anos para você poder analisar esses trabalhos, porque você tinha essas informações retrospectivamente no prontuário. Foi um estudo de coorte,
na medida que você pega a variável de exposição e caracteriza ela nos prontuários, e você vê o tempo que esses indivíduos, entre aquele diagnóstico histológico e os eventos, eles apareceram. Alguns tiveram eventos, outros não tiveram eventos, então, da mesma forma, você pode ver, fazer cálculos de medidas de incidência. Tá? Então, esse caracteriza o estudo da coorte. Né? Se for um estudo prospectivo, quando o investigador está aqui, né, nesse ponto, ele vai, ao longo do tempo, ele vai acompanhar pessoas. Né? Esse aqui seria um exemplo, né, desse estudo aqui. Deixa eu fechar isso aqui. Isso. Ok. Esse estudo aqui, né, do New England Journal of Medicine, se vocês quiserem ler, né, esse trabalho, se não está no ar, eu coloco, que avaliou fator de risco de fratura de quadril em mulheres. Né? Então, esse foi um estudo de coorte, né, prospectivo, em que as mulheres, no início da coorte, foi feito um levantamento de várias características, levantando em consideração a idade, né, história familiar, de fratura, avaliando alguns aspectos hormonais, né, doença de tireoide, etc. e tal, e ao longo do tempo foram acompanhadas para a fratura de quadril. Então, foi um estudo de coorte prospectivo, certo? Bom, vai da exposição para o evento e tal. Certo? Está aí visto o abstract desse artigo, né? Seria um exemplo que você não está... É diferente daquele estudo de coorte que analisou 500 fumantes, 600 não fumantes. Né? Esse aqui levantou várias características no início e acompanhou. Então, de qualquer forma, da exposição para o evento, o que caracteriza o estudo de coorte, né? Direção da investigação da exposição para eventos. Né? Agora, aqui está classificado, pode ser prospectivo, pode ser inspectivo, ainda tem a questão que ele pode ser ambinspectivo, né? Ele pode ter essas características de você ter aspectos iniciais do estudo retrospectivo, mas ainda você ainda acompanha, né? Às vezes faz isso, até agora, na época da Covid, por exemplo, né? A gente tem alguns estudos ambinspectivos. Levantou dados de pacientes que estavam, por exemplo, na diálise, por exemplo, né? Tem lá na diálise, pacientes na diálise, depois de um tempo, 8 meses, né? Já estava ali e já tinha várias doenças que desenvolveram Covid, né? Mas você tem as características iniciais do paciente, né? Você levanta as características iniciais e vai verificar depois quem foram esses pacientes por essas características que realmente tem lá nos registros que realmente teve Covid, e daqui por diante você começa a acompanhar os indivíduos. Então, você tem esse aspecto dele ser ambinspectivo, que ele tem um aspecto retrospectivo, mas, a partir de um certo ponto, você pode olhar os casos que irão aparecer ao longo do tempo. Então, pode ser um estudo de 2 anos, 3 anos de acompanhamento, né? Você pegou dados de 2000, por exemplo, né, dos indivíduos, né, tipo abril de 2000, né? Mas começou a ver os dados desse estudo em novembro, sei lá, em setembro de 2000, e acompanhou os indivíduos até 2000, agora em abril de 2022. Né? Então, ele tem um aspecto ambinspectivo. Aqui um caso controle, né? Então, no caso controle, né? Não tem aqui o desenhozinho, tem? No caso controle, ok, não tem problema. Só que no caso controle, quer dizer, a direção da investigação, deixa eu ver aqui, né? Caso controle. Caso controle. Então, aqui está inicialmente o corte transversal. Então, vamos aqui pelo corte transversal. Na verdade, o corte transversal aqui é o exemplo, né? Aqui um estudo de coorte retrospectivo, né? Também está aqui para vocês quiserem olhar o artigo e tal, quer dizer, seria um exemplo de uma coorte, estudo de coorte retrospectivo, né? E o corte transversal, você teria as informações de um determinado ponto, né? Quer dizer, né? Então, se você está olhando isso transversalmente, né?
as informações você não pode, às vezes, separar realmente assim quem é que veio primeiro, se foi o ovo ou a galinha e tal, né? Porque se você tiver, por exemplo, alguma coisa que você estiver olhando o padrão dietético, por exemplo, do indivíduo, e olhando a pressão arterial, os dois estão vistos ao mesmo tempo, né? Padrão dietético e tal, né? Então, você não sabe dizer se foi a pressão arterial que influenciou no padrão dietético ou o padrão dietético que influenciou na pressão arterial, né? O indivíduo pode mudar o padrão dietético, porque é hipertenso, por exemplo, né? E o padrão dietético pode ter influência no. Deixa eu ver se alguém pediu alguma coisa. Um toquezinho. Porque você está vendo transversalmente, né? Tem a questão no transversal. Vamos imaginar se você avalia nível socioeconômico e tuberculose, por exemplo, né? E prevalência de tuberculose. Vamos imaginar assim, quer dizer, você não veja nenhuma associação. Tipo, indivíduos com nível socioeconômico mais baixo tiver a mesma prevalência de indivíduos com nível socioeconômico mais alto, né? No estudo transversal. Imaginar, né? Vou imaginar que, mesmo sendo estudo transversal, de modo geral, você vê mais tuberculose em indivíduos com nível socioeconômico mais baixo. Vamos imaginar que você não encontrou uma associação tão forte assim, ou não encontrou nenhuma associação. Uma possibilidade, qual seria essa, né? Se o nível socioeconômico for associado com risco, repara que a gente está olhando prevalência, não está olhando o risco, não está olhando incidência, né? Se, se o nível socioeconômico, na verdade, for associado com incidência, quer dizer, um maior desenvolvimento de tuberculose, mas se indivíduos com baixo nível socioeconômico, né, que tiver tuberculose, a tuberculose for mais grave, ou tiver menos acesso ao tratamento, eles podem morrer mais. Então, se eles morrem mais, o que é que acontece? Quando você faz o estudo de corte transversal, você só vai ver os indivíduos que estão vivos. Os indivíduos que faleceram não vão aparecer quando você faz o estudo de corte transversal naquele ponto ali. Então, essa associação poderia ser mais forte se você estivesse vendo um estudo de incidência, quer dizer, um estudo de coorte, não em lugar de um estudo de corte transversal. Então, o estudo de corte transversal tem suas limitações quando você quer avaliar, por exemplo, causas de, né? Quando você quer avaliar causalidade, se algum fator é causa de um determinado evento, o estudo de corte transversal ele tem a sua limitação, porque você está vendo todas as coisas ao mesmo tempo e você tem essa relação, quer dizer, né, que na verdade é um viés, né, que você pode nesse estudo, viés a relação à mortalidade, né, porque o fator pode estar associado também com mortalidade, e como você vê num determinado ponto, você vê apenas os indivíduos que sobreviveram até aquele determinado ponto. Mas o que está importando aqui é o seguinte, quer dizer, essa questão, quer dizer, o estudo de corte transversal, ele já está dizendo que ele é transversal, quer dizer, na verdade, você avalia verticalmente essas características, tanto a exposição teórica quanto o evento teórico, porque aqui fica difícil, muitas vezes, você separar o que é exposição e o que é evento, não é? Já que uma coisa pode influenciar na outra, principalmente com alguma coisa tipo essa aqui, quer dizer, né? O padrão dietético, hipertensão, né? O indivíduo deixa de ter um determinado padrão dietético, por exemplo, se você não encontrar muita associação, por exemplo, de ingesta de sal com pressão arterial no estudo de corte transversal, né? Pode ser porque muitos indivíduos, por serem hipertensos, eles deixaram de digerir muito sal, né? Por recomendação médica ou por eles próprios notarem que realmente que é importante ele mexer na questão dietética dele também, né? Os indivíduos com diabetes pode ser que tenham perdido peso por recomendação médica ou do nutricionista e tudo mais, né? Então, o estudo de corte transversal tem esses aspectos aqui que deve reduzir essa sua força quando você está procurando estimar causas, né? Causas de. Né? Aqui seria um exemplo, né, de social inequalities e prevalência de doença crônica comunicável no Brasil, que foi o estudo, na verdade, que a gente passou até de exemplos para vocês
mas a gente vai ter limitação. Claro que esse estudo tem outras limitações, não só por ser corte transversal, se a gente for analisar criticamente esse estudo, a doença é autorreferida, né? Então, são as pessoas que estão reportando, né? Se tem ou não tem doença crônica, então, tantas coisas, ela pode ter doença crônica e não saber, e a interpretação que ela faz sobre as suas doenças, né? Tem a questão das pessoas que participam do estudo, porque elas aceitam participação, né? Então, você pode ter um estudo que pode ter mais indivíduos do sexo masculino e feminino, mas não só isso. Pode ser que um grupo, por exemplo, que esteja mais interessado em participar, ele está interessado em participar porque ele já tem a doença, né? Tem doença, então isso pode fazer uma participação. Tem vários aspectos que a gente tem que analisar criticamente em um estudo dessa natureza, mas apenas estou colocando só a questão dele ser transversal mesmo, né? Mesmo a gente tirando todos esses demais fatores e vieses que podem realmente estar influenciando também, né, na nossa interpretação dessa associação, uma possível associação. E vocês viram que existia uma associação, quer dizer, as mulheres, na verdade, relatavam mais doenças crônicas do que os homens, né? De certa forma, isso tem as mulheres se queixam mais do que os homens, pode relatar mais doenças crônicas do que os homens, e, de modo geral, alguns dados relatam isso, só que os homens morrem mais, né? As mulheres têm mais doenças e os homens morrem mais das doenças. Várias explicações para isso, né? Os homens são mais frágeis do ponto de vista mesmo biológico do que as mulheres em relação à mortalidade, né? Mas as mulheres se cuidam mais, mesmo tendo doença, se cuidam mais do que os homens. Isso é uma coisa muito vista e relatada, etc, né? Procuram mais médico, aconselhamento, tudo mais do que os homens, né? No estudo de caso controle, a direção da investigação vai do evento para a exposição. Então, isso é uma inversão do que a gente vê no estudo de coorte. Agora, um erro, e a gente vai depois caminhar sobre isso aqui, é dizer que o estudo de caso controle necessariamente é um estudo retrospectivo. Muito livro diz isso, mas isso não é correto. Vocês vão ver que estudo de caso controle é aninhado ao estudo de coorte, que o estudo, na verdade, de caso controle não é retrospectivo. O que acontece é que a direção da investigação ela é do evento para a exposição, né? Então, o primeiro ponto é você selecionar casos, né? E você selecionar controles, e que você vai comparar esses controles com os casos e vai avaliar exposições, possíveis exposições. Então, aqui, casos e controles o que é organizado inicialmente, e, posteriormente, você vai avaliar possíveis fatores associados, exposições, que são preditores, né? Ou fatores que podem estar associados com, no caso, ser casos, né? Se for um caso da doença, por exemplo, ou um evento qualquer, né? Possa ser mortalidade por doença cardiovascular, tal, né? Então, esse seria o primeiro ponto. Dados coletados inicialmente da relação com a exposição, casos e controles, e, posteriormente, investiga exposições que possam, quer dizer, avalia se elas possam estar associadas com os casos. Aqui está um exemplo, né, que a gente usa muito aí, até no próprio material que eu passei para vocês, né, que está no livro, né, desse estudo que avaliou, estudo de caso controle, avaliando câncer de orofaringe, que seriam os casos, comparado com os controles, né, em relação com o vírus, do papiloma vírus, né. Então, aqui está a referência do artigo, que vocês podem consultar como um exemplo de estudo de caso controle. Então, nesse estudo aqui, né, seria casos e controles, e avaliar associações com infecção pelo HPV-16. Então, levantaram várias outras características dos indivíduos também, várias outras exposições, né? Então, aqui serve até para colocar o seguinte, quer dizer, o estudo de caso-controle teria uma vantagem sobre o estudo de coorte, né? Tem as desvantagens, né? Ele não mede diretamente risco
nem mede prevalência, mas vocês têm que separar aqueles estudos de caso controle alinhados a estudo de coorte, né? Que foge dessa ideia de que você não pode ter realmente nenhuma estimativa, por exemplo, de incidência. Sim, pode, se você está dentro de um estudo de coorte, né? Mas uma vantagem seria você avaliar várias exposições, né? Você vê, teve um estudo de coorte ali, a gente mostrou, de que eles, na verdade, classificou os indivíduos em várias exposições, mas é limitado, porque tem algumas exposições que elas são muito raras, por exemplo, né? Né? Então, ele tem limitação. Então, você vê muito estudo de caso, para não atrapalhar, você vê o exemplo do estudo de coorte, né? Coorte, que é o que eu quis falar, não sei. Provavelmente eu falei, mas só para não confundir vocês. Quer dizer, aquele estudo de fratura de quadril, que eu tenho fatores de risco associados com fratura de quadril, né? Foram levantadas várias características. Mas o que é importante no estudo, o que é interessante no estudo de coorte é que você pode avaliar vários eventos. Quando você acompanha um indivíduo, por exemplo, para fator de risco para mortalidade, por exemplo, você vai ver indivíduos que vão desenvolver doenças cardiovasculares, que vão envolver câncer durante o acompanhamento. Quer dizer, pode você avaliar a relação da exposição com diversos eventos, né? O estudo de caso-controle, ele passa a ser mais útil quando o caso é raro, né? Se você tiver apenas 20 casos de uma doença, por exemplo, aqui todo ele na cidade de Salvador, que você possa fazer uma busca, por exemplo, nesses casos, ou vão para um registro, né? Ou eles são vistos por determinados tipos de especialistas, e você levanta, você só tem 20 casos da doença, que é uma doença rara, mas você tem 20 casos você, né, da doença. Então, ele é útil para doenças raras, por exemplo, né? Então, essa seria uma vantagem em algumas circunstâncias do estudo de caso controle. O estudo de coorte, ele podia servir o seguinte: a exposição pode ser rara, mas eles podem escolher, por exemplo, todos os indivíduos expostos e comparar com não expostos. Por exemplo, se a exposição for uma exposição que só exista naquela fábrica, né? E nas pessoas daquela fábrica que vão para o campo lá e tem relação com tóxico, por exemplo, ambiental, etc. Tal, ele pode comparar aqueles indivíduos, vamos dizer, só 100 indivíduos, só existem 100 indivíduos na cidade de Salvador expostos, e ele compara com os não expostos. Então, esse tem um estudo, o estudo de coorte poderia ser ideal para isso aqui, né? Você poderia comparar esses 100 indivíduos expostos com indivíduos não expostos, né? Deixa eu ver aqui. Então, ok. Uma vez visto isso, né? Eu vou, nesse tempo final, voltar a esse ponto aqui, né? Expor vocês estão vendo aqui, né? Eu até já encaminhei para vocês, não sei se vocês ainda tiveram a oportunidade de ver, uma resposta, uma das tarefas de vocês, né, que era ler um arquivo, né, do SPSS, né, fazer a leitura desse arquivo e gerar resultados, né, olhando associações de exposição com o evento, né, no estudo de corte transversal. A exposição era ser ou não diabético, né, e o evento era depressão, quer dizer, ter diagnóstico de depressão, tal, né? Tudo bem. Então, até aqui vocês usaram o R-Script, né, para responder isso aqui, né? É outro ponto que eu estou vendo níveis diferentes de entendimento e tal. O erro que tem, chamei a atenção de vocês com um erro, mas vocês mesmos já tinham visto, identificado que tinha errado. Ótimo isso aí, não é? Então, eu peguei o script, rodei e vi que tinha um erro. Assim, de cara, tinha um erro ali, e tal. Mas aí falei e você respondeu, a pessoa que é uma coisa comum que eu faço, não comento aqui a situação de cada um de vocês, mas envio e-mail, etc, tal, comento
alguma coisa individualmente também, né? Como tem poucos estudantes, eu consigo fazer isso. Com muitos estudantes fica difícil. Aí eu preciso de ajuda de outro professor, de alguém que me ajude, porque fica um pouco pesado realmente você estar. Os feedbacks individuais são muito importantes, quer dizer, checar o que vocês estão fazendo e dar feedback para cada um de vocês, eu acho que realmente é importante. Com pouco estudante eu consigo fazer isso, com muito eu não tenho nenhum estudante. Por exemplo, eu sempre digo o seguinte, quer dizer, eu quando estava na McGill, agora recentemente, né, a disciplina que eu ensinei de algumas aulas, você tinha 4 estudantes de doutorado que eram, que a gente chama lá no TA, né, Teacher Assistant. O professor não se preocupa em nada, nada, zero com tarefa, zero com tarefa. Não se preocupa nada com tarefa. As dificuldades ele tira com os Teacher Assistants. O professor cabe arrumar a disciplina das aulas, etc e tal, mas tem 4 estudantes, por exemplo, né? Lá a gente usava o R, né? Tanto nas aulas de estatísticas quanto nas aulas de epidemiologia, R era basicamente o que eu usava. Os estudantes sabiam muito R, muito, sabiam muito manejar o R, e eles estavam lá para corrigir as tarefas e sentar com os estudantes quando tinha realmente dificuldade e tal, mas, né? Aí realmente o professor tem tempo para escrever os seus trabalhos, para, né, solicitar recursos para os seus projetos, etc e tal, né? Quando a gente tem que tomar conta de tanta coisa aqui, né? Quer dizer, realmente não sobra tempo para muita coisa, e ainda tem os pós-graduandos que a gente orienta e tudo mais. E ainda tem as disciplinas de graduação, ainda tem os pacientes também que a gente tem que ir lá ver, tudo mais, e etc. Ah, muito bem. Então, o R Markdown, a gente vai fazer uma introdução para você e tal, né? Então, vamos lá, certo? Está lá, eu vou até explicar o que é o R Markdown. Eu já uma coisa fundamental vai ser esse tal do chunk, onde a gente coloca os comandos. E aqui eu vou lembrar como é que a gente faz esse chunk usando as teclas, né, tanto do Mac quanto do Windows, e as setas que a gente já mostrou aqui, como é que faz aquelas setas para você realmente atribuir algum dado para um objeto, né? Então, tanto no Mac quanto no Windows, como é que você faz isso aí? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui onde é que eu começo aqui para... Tá, né? Deixa eu ir aqui. Acho que seria interessante até ir no próprio R aqui inicialmente, né? Para mostrar aqui, certo? Bom, vocês já fizeram até agora análise aqui usando o R-Script, não é isso? Então, o R-Script, você vem aqui, pega um novo arquivo e clica aqui no R-Script e tal, né? E faz uma... Vai escrevendo seus comandos. Por exemplo, aqui tem aqui a tarefa 3, aqui, né? Eu fiz aqui só uma modificação, foi de um de vocês aqui que vocês encaminharam. Então, vocês aqui no R-Script, né? Vocês usaram aqui esse jogo da velha aqui, para dizer que o que vem aqui não é um comando, é apenas um comentário, né? Comentário poderia ser basicamente o nome do arquivo, né? Para vocês, na hora que abrir o arquivo, mas onde é que eu estou? Eu estou nesse arquivo aqui, né? Mas você pode colocar aqui, qualquer lugar aqui, dizer assim, vou abrir aqui embaixo, abre a tabela, por exemplo, né? Aqui abre a tabela, abre a tabela. Ou, a, ou gera uma tabela, gera uma tabela. Então, é um comentário, né? Não é um comando, certo? Então, aqui eu estou no R-Script, né? Ele pode vir depois do próprio comando, né? Não vai interferir no comando, ele pode vir depois do comando, poderia também aqui, botar aqui, em vez de botar aqui antes, poderia botar aqui ao lado, certo? Você não pode botar inicialmente, você não pode botar na frente, porque senão você não vai rodar o comando. Então, aqui vai gerar uma tabela central, né? Então, aqui o R-Script e tal, né? Gerou a tabela, fez aqui, nós vamos ver aqui se eu consertei aqui o que vocês fizeram. Repare que o console eu botei desse lado aqui, mas eu vou botar como normalmente vocês colocam, né? Você tem que vir aqui em Globo. Se você quiser
colocar aqui, né, o console, normalmente, se vocês estão aqui abaixo, né? Eu apenas mudei aqui para melhorar a demonstração para vocês. Mas o normal é você vir aqui, onde tem, cadê aqui? Console, gênero, terminal, page layout, aqui. Page layout. Vamos botar o console novamente aqui, certo? Acho que ele vai pedir para recomeçar, não querer, apply. Tá bom. Então, o console normalmente vocês é aqui. Ctrl L para limpar. Tá bom. Então, o que você vai fazer vai cair no console, tá certo? Primeiro vou ler o arquivo, né? Que já está aqui. Estão lembrados como é que faz, né? Então, import dataset, etc e tal, diz para vocês pegarem, copiar para cá. Eu vi assim umas coisas assim que eu não entendi o que vocês fizeram. Um de vocês não entendia o que fez, porque me aparece que não ia ler nada que fez, né? Não ia ler nada. Ou você vai ter alguma coisa, por exemplo, aqui a pessoa que fez, eu sei que fez no Windows, né? Que é a maneira que também que C dois pontos e tal do Windows, né? Tá até seu nome aqui, Ana, não tem como eu dizer, não posso negar quem foi. Esse aqui foi seu. Ok. Eu não estava querendo assim divulgar assim, quem é. Mas como você fez tudo certo até aqui, só tem um errinho, né? Então tá de parabéns aqui. Quer dizer, não estou mostrando nada errado de você, não, também, né? Não estou expondo, não, né? Pelo contrário, né? Então, eu apenas peguei aqui, tirei o dela aqui, né? Botei como se fosse o dela fosse um comentário, né? Porque não vou, se eu fizer isso aqui, vai dar um erro aqui, né? Se eu fizer isso aqui, tirar esse comentário aqui, quiser, por exemplo, primeiro eu tenho que rodar o Library Heaven, né? Porque eu vou ter essa função aqui, tá dentro dessa library. Então, eu tenho que rodar ela aqui primeiro, tá bom? Tá, rodei, Library Heaven. Mas se eu for pegar aqui o que ela fez, obviamente que vai dar um erro, porque não existe esse arquivo no meu computador. Existe o arquivo hemodialysis.sav, mas eu não tenho esse caminho aqui, certo? Agora eu tenho esse caminho aqui, certo? E veja que o meu caminho é bastante simples, porque eu estou no meu diretório de trabalho, né? Exatamente onde está tudo aqui no meu, está aqui. Então, repare que eu não preciso, então, eu fiz aqui, gerei aqui o hemodiálise, né? Está aqui, né? Gerei aqui, né? Ok? Se eu quiser ver quantos registros tem aqui, né? Você já sabe isso aqui, quantos registros em quantas variáveis, eu tenho essa função dim aqui que vai mostrar tal, né? Ok? 1.215 registros, ou de variáveis. Se eu quiser ver como é um banco de dados que tem só 8 variáveis, né? Se eu pedir aqui o head desse banco, ele vai me mostrar os primeiros 6 registros aqui, certo? Vamos ver aqui, né? Os primeiros 6 registros estão aqui, né? As variáveis estão aqui, ciência cardíaca, depressão, idade, o tempo de cada indivíduo, o sexo e, e outras variáveis e óbito aqui, né? Então, tudo bem, né? Estou lendo o meu, né? Não poderia ler com esse comando aqui que Paula deu, porque isso funcionou lá no computador dela, mas não funciona aqui no meu, né? E aqui o que interessava, eu voltei aqui, né? Então, ela gerou uma tabela aqui, né? Chamou de tab diabetes ponto depressão, certo? Gerou a tabela, aqui ela quis ver a tabela, está sendo vista aqui embaixo, né? Certo? Deixa eu limpar aqui. Ver. Então, tudo bem, só estou repetindo o que ela fez, tá certo? Depois ela disse, não, mas o app 2.2 lê assim, né? A exposição nessa coluna e a ausência de exposição nessa coluna, perdão, o evento nessa coluna e a ausência do evento nessa coluna, e exposição nessa linha primeira e a não exposição na outra coluna. Então, ela pegou e inverteu, né? Como eu já tinha mostrado antes para você. Então, é isso que eu estou dizendo. Vocês olhem as aulas anteriores e repitam mesmo as coisas como eu fiz, né? Para vocês irem ganhando traquejo nisso aqui. Então, inverteu, deu esse nome aqui, tab e tal. Não poderia dar qualquer outro nome, né? Desde que você identifique o que fez, né?
E aí você viu que fez uma inversão, agora está pronto para você fazer aqui. Então vamos lá. Ela gerou esse resultado aqui, certo? E depois leu ele aqui, e aqui falou que a prevalência é 2,11 vezes maior no grupo diabético do que no grupo não diabético. Ok. Então, como seria isso no R Markdown? Né? O R Markdown, eu vou aqui só mostrar aqui como é que eu abriria ele, né? Em vez do R Script, eu pediria o R Markdown, né? Vou abrir um aqui, só aqui, teste, só, sei lá, vou dar um nome aqui, teste. Hoje é que dia 7 de abril. Só para... Né? Eu já tenho um prontinho ali, mas vou só mostrar para vocês. 7 de abril, 22, tá bom. Aqui, repare só aqui, certo? Então, você automaticamente ele botou aqui título, tal, né? Tal. Botou o autor, né? Já registrou que sou eu, né? Interessante aqui, ele não botou data aqui, mas eu vou até... Eu não pedi a ele para botar, mas aqui normalmente ele bota a data que está sendo gerada aqui, etc. Ele já bota algumas coisas aqui, deixa eu ver aqui se eu fizer isso aqui. Bom, esse KNIT, que você vai usar para rodar isso aqui. Só que ele vai pedir para você agora dar um título, né? Esse aqui, título, simplesmente não é o título do arquivo ainda, certo? É o título desse R Markdown que você está gerando aqui. Mas se você pode dar o mesmo nome, você pode dar o mesmo nome para o arquivo. Né? Se você, na hora que você for rodar, você pode salvar logo de início, certo? Às vezes eu faço, salvo logo aqui. Mas quando você for dar aquele knit, ele pede o nome, certo? Normalmente eu faço o seguinte aqui, né? Eu faço assim. Vocês podem fazer diferente. Eu faço assim. Quando eu dou o knit, normalmente eu venho aqui e dou um paste aqui, certo? E boto o mesmo nome do arquivo. Tudo bem. Então, o mesmo nome do arquivo. Aí ele rodou. Ele rodou já com o exemplo que ele tem lá, certo? Com o exemplo que ele tem lá. Então, ele dá a forma, está vendo aqui um gráfico, etc e tal. E você vê coisas aqui, escreve, ó, aqui está uma informação, tal. E você repara, essa informação não está entrando como aquele, eu vou lhe mostrar lá, com aquele jogo da velha, né? Como vocês fazem no RScript. Ele simplesmente escrever aqui, né? E pode ter coisas assim, tipo, esse R Markdown, vocês repararam que eles entrou aqui com uma outra forma de caractere, de escrita, etc e tal, né? Letras grandes, etc e tal, porque você pediu aqui, tipo, né? Botou esses dois, se você botar dois jogos da velha, sai de uma forma, tem que botar dois jogos da velha em um espaço. Se botar 3, ele vai sair com menor, né? Se botar 3 aqui, por exemplo, ele vai ser menor. Se botar 4, menor ainda, até tal. Né? Então, tem essas facilidades de você documentar as coisas, né? Se botar menor ainda, vai sair menor ainda, tal, tudo mais. Agora, uma coisa importante são esses chamados chunks, onde você cria esses espaços aqui, e dentro do espaço você pode colocar comandos, tá vendo? Tem aqui onde deu o plot, por exemplo, né? Tá aqui. Então, vamos lá. O que é que eu faria aqui? Ele botou isso como exemplo, eu pegaria aqui e você pode deletar tudo isso aqui, certo? Porque você vai fazer o seu, né? Ele apenas deu um exemplo aqui. Você pode fazer o seu agora aqui, você deleta tudo isso aqui, né? E vai fazer o seu, certo? Então, repara só aqui, né? Esse R Markdown aqui, né? Que a gente já tinha feito antes, né? Deixa eu ver uma coisa aqui, porque aqui não saiu data, né? A data não saiu. Alguma coisa aqui, deixa eu abrir um aqui só por... não, eu abri o script, né? Deixa eu fechar aqui. File, new, R Markdown. Interessante, escrita a data aqui, 2022, etc e tal. Ok, não sei por que não está aqui. Use correct data. Deixa eu tirar aqui para ver o que acontece. Ok, tudo bem. Botou a data aqui, né? Só começando pelo ano, o mês e o dia. Isso aqui eu já vi, a gente pode mudar. Isso aqui você pode mudar, certo?
Se você quiser botar aqui que foi criado em 7/4/2022, você pode fazer. Não vai ter problema nenhum, 7/4/2022. Pode mudar, ok? Deixa eu ver que vai. Agora ele vai querer que eu dê um nome, certo? Que eu dê um nome. Né? Vamos pegar aqui, deixa eu ver aqui o que eu fiz anteriormente. Cadê ele aqui? Aula, testes, teste, aula. Ok. Não me lembro exatamente qual foi o nome que eu dei. Aqui, fazer esse aqui que já está aqui. E aqui mesmo eu vou botar aqui 7/3/2022, certo? Ok. Então, 7/3, está aqui tarefa, meu nome, tal, papá. Como é que eu cheguei a isso aqui, tá certo? Isso que eu mandei para vocês em PDF, certo? Em que está escrito aqui R Markdown, uma opção em lugar do RScript. Vocês viram que é o chunk, a gente vai ver como é que vocês geram ele, eu vou mostrar aqui para vocês, do R Markdown. No Mac, você vai apertar as teclas Options e Command e depois pressionar I. E no Windows, você vai manter os dedos nas teclas Ctrl em vez de Option e Command, Ctrl e Alt e pressionar. Eu até botei aqui, para vocês não terem problemas com isso, né? Eu estou usando agora o Mac, mas eu uso o Windows. Algumas aulas anteriores eu dei aqui com Windows, né? Então, se vocês fizerem gerar aquele chunk, né? Ou ele aqui como é, certo? O formato dele. Aqui você vai botar comandos aqui dentro. Você vai segurar essa tecla, se for o Mac, Option e Command. Segura ela e depois aperta o I aqui, tá certo? Então, automaticamente é gerado ali, né? E se você estiver no Windows, você aperta as teclas Ctrl mais I, mais Alt, Ctrl Alt, segura ela com os dedos e pressiona o I e tal, né? Então, é isso aqui, certo? Por exemplo, aqui. Se você for... Como é que foi gerado esse chunk aqui? Okay? Como é que foi gerado ele aqui? Né? Eu estou aqui no Mac, certo? Vocês viram como faria no Windows. Okay? Eu segurei Command e Option e apertei I aqui. Tá certo? Então, vamos aqui. Apagar isso aqui. Aqui está escrito aqui. Tá vendo como foi? Porque essas coisas aqui que estão aqui vão aparecer lá, né? Vamos ver como é que elas estão aparecendo lá. Vamos aqui rodar aqui de novo. Né? E aqui tá, né? Deixa eu tirar essa coisa aqui de paraseta aqui, que agora não, né? Não, tá certo. Vocês estão vendo essas escritas aqui, né? Elas foram geradas, né? Colocando esse jogo das velhas, dando espaço né? E você escrevendo aqui, né? Você já está vendo que ela entra assim, azulzinha aqui, né? Quando você faz isso aqui, né? Agora, você pode escrever coisas aqui diretamente, aqui, sem necessariamente, quer dizer, sem botar esse jogo da velha, é como se você estivesse lá no RScript escrevendo, fazendo alguma coisa que não é comando, entendeu? Fazendo apenas um comentário e tal, né? Então, você podia aqui, eu fiz aqui, por exemplo, eu estava aqui organizando a tarefa, né? E fui colocando essas coisas. Primeiro, para vocês lembrarem como é que faz o chunk, lembrarem como é que coloca a seta, como são as setas, tudo bem, se tiver esquecer, volta aqui. Né? Aí fiz aqui, escrevi, para carregar o arquivo do SPSS e tal, com a função rsave, etc e tal. Não precisa escrever isso, não. Eu escrevi simplesmente porque eu estou ensinando, ou estão chamando a minha atenção que o que vem aqui é para ler o arquivo, né? Então, na hora que eu acionar aqui, né, eu poderia fazer só isso aqui. Por exemplo, se eu chegar aqui ao lado, né, e fizer aqui, ó, ele vai carregar o arquivo tal, tá certo?
não vai nada acontecer, porque eu não estou solicitando nada desse arquivo, apenas ele leu o arquivo. Tá? Aqui escrevi aqui embaixo como se fosse um comando, tal. Desculpe aqui a minha imperícia aqui. Para essa questão, você deverá usar os dados do arquivo importado, você já importou, com R, para o R, com o objetivo de investigar se diabetes está associado com a prevalência de depressão, com não diabéticos como grupo de referência. Você lembra que eu tive um erro aqui, né? Mas acho que vocês não devem ter errado por isso, né? E a razão de prevalência com intervalo de confiança 95%, como medida de associação, Eu já disse que eu antecipava que a estimativa pontual da razão de prevalência deverá ser superior a 1, nesse caso, superior a 2, já para vocês identificar. Se sair diferente, alguma coisa vocês não fizeram corretamente e tal. Né? Aí vem, e você vai gerar comando, vem o chunk aqui, né? Ele abre aqui, vocês vão ver que esse chunk, aqui tem aqui, ele é o simples, não tem nada aqui, mas você pode ter coisas aqui dentro, colocar o tamanho da figura que você quer mostrar, né? Às vezes sai muitas coisas dando muita informação e você não quer, você tem os comandos para você, só que vocês verem coisas que tem aqui. Por exemplo, vem muita mensagem, você não quer que as mensagens apareçam, você pode botar message igual a false, por exemplo, etc. Aí eu peço para vocês também que, além dessa coisa simples que eu estou mostrando na aula, vocês assistam vídeos também, leiam sobre o R Markdown, aos poucos, né? Até chegar no final do curso, vocês estejam dominando bem o R Markdown, já fazendo coisas um pouco mais. Devo dizer para vocês que vocês podem escrever um livro com R Markdown. Não vou aqui dizer que vocês vão sair escrevendo um livro com R Markdown, mas muitas coisas que estão em tutoriais, em livros, etc. e tal, isso foi escrito exatamente usando o R Markdown, né? Ou Markdown para outras coisas, não apenas para o R, quer dizer, coisas dessa natureza, né? Mas aí são pessoas que já aprenderam mais. Eu acho que vocês não. Minha expectativa é que vocês não vão ter tempo para aprender com tanto detalhe, porque não precisa, né? Basta coisa simples de poder organizar as respostas das tarefas, né? Uma coisa bastante simples, sem muita sofisticação, tá certo? Então, isso aqui pode ser enriquecido aqui com outras informações, certo? Então agora aqui vai gerar a tabela, né? Então, as mesmas coisas que eu fiz lá no R-Script, eu vou fazer no R Markdown, só com um pouco mais de descrição de resultado, tal, né? Mais organização. Quer dizer, você não precisa ver uma coisa em um lugar, os comandos em um lugar e os resultados em outro lugar, porque vai estar tudo junto. Quer dizer, os resultados vão estar logo abaixo dos comandos, né? Então, como vocês viram aqui, voltando aqui, quando você tem aqui esses comandos aqui, né, que gerou essa tabela, né, a tabela já aparece aqui embaixo, né? Então, você gerou essa tabela aqui, chamada... Eu botei exatamente como está como a Ana fez, né? Não mudei, né? Podia ter mudado o nome, mas mantive como ela fez. Ela usou aqui, gerou tab.diabetes.depressão, usou a função table, né? E leu aqui o que seria, que ficaria na linha, né? Quer dizer, a exposição. O arquivo foi chamado de hemodiálise, está ele aqui, né? O arquivo do R, né? Fez esse sinal aqui de moeda, né? Diabetes e a variável, né? De exposição. Depois aqui o arquivo de dados, o data frame, o cifrão aqui e a variável de resposta, e ela já documentou aqui dizendo que diabetes é a exposição e depressão é o evento, só para documentação. Quer dizer, se quiser fazer uma coisa sem nenhuma documentação, vai funcionar da mesma forma, né? Só que você tem uma compreensão melhor das coisas que você está fazendo com as coisas bem documentadas, então ela fez essa documentação. Mas ela já tinha a ideia, quer dizer, né, que a função do app-R que ela vai usar, o app 2x2, né? Ele exige essa função de que você coloque a tabela numa determinada organização, né? Como eu falei antes, né?
o evento na coluna, a primeira coluna seja de quem desenvolveu o evento, na segunda, quem não desenvolveu o evento, e na linha primeira, o grupo exposto, e na linha de baixo, o grupo não exposto e tal, né? Precisaria ter isso aqui, apenas por uma questão didática que eu estou escrevendo aqui, né, para compatibilizar com a função e tal. Você inverteu, ela inverteu, né? Ela inverteu tanto na linha, né, passou a 2 para 1, e inverteu na coluna também, passou a 2 para 1. Então, usou aqui aquele C de concatenar, né? E fez isso. Então, olha aqui como gerou a nova tabela que ela fez, deu esse nome .inv, né? Tal, né? Então, essas funções, quando a gente olhar lá no R Markdown, está dentro daqueles chunks, essas funções aqui, né? Então, ela aparece aqui quando você dá o init, né? E embaixo logo o resultado, tá certo? Aqui eu apenas fiz uma coisa que não é obrigatoriamente necessária, mas dei uns labels para documentação. Botei diabetes sim ou não, esse sim é 1, o não é 2, o não é 0, não é? Ali, né? Porque você inverteu, né? Foi 1 e 0. E a depressão, exposição, o sim foi 1 e a não exposição. O evento sim é 1 e a ausência do evento, o não é 0, né? Apenas usei essas funções, row names e call names. Necessário? Não, não é necessário. Apenas fiz para documentação. Mas documentar é sempre bom, certo? E depois você rodou aqui. Depois vamos lá olhar os chunks que foram usados para isso, lá que está até aqui sendo visto aqui, para gerar isso aqui. Então, gerou aqui, né? Eu dei até um nome diferente que ela deu, né? Desse objeto, eu botei resultado.ass, sei lá, de associação, ponto .dm, de diabetes mellitus, ponto .dep, de depressão, só para me lembrar, um nome que faça você lembrar fácil. E usei aqui essa tabela, que foi a tabela invertida, né? Essa aqui dentro, né? E especifiquei aqui que o método é cross-sectional. Então, o que ele vai me dizer aqui é razão de prevalência e tal, né? Tudo mais. Gerei esse objeto e depois solicitei de volta esse objeto. E aqui a gente vê o resultado, várias coisas e tal. Mas como eu pedi só a razão de prevalência, ela vai pegar aqui, né? Vocês irão pegar aqui, né? E por aqui você vai responder o que eu já estou perguntando lá. Vai dizer que a prevalência de depressão foi em torno de 2 vezes maior em pacientes diabéticos que não diabéticos e vão relatar o intervalo de confiança de 95%. Eu fiz aqui, só para simplificar, quer dizer, tem tanta coisa aqui de resultado, eu extraí aqui apenas a razão de prevalência, né? Peguei esse objeto aqui, que vocês geraram. Dentro desse objeto aqui tem várias informações, e quando você pediu, ele colocou várias coisas aqui, né? Não só a razão de prevalência, mas colocou odds ratio, a prevalência atribuível em expostos, a fração atribuível em expostos, a prevalência atribuível na população. Quer dizer, são coisas análogas ao que vocês fizeram com risco, só que aqui está sendo feito com prevalência. Vê que as medidas têm nomes similares e têm interpretações até certo ponto similares, só que lá é risco, aqui é prevalência, quer dizer, né? Então, você não pode fazer as mesmas estimativas, por exemplo, de causais, né, que vocês fazem com risco, vocês fazerem com prevalência, né? E aqui eu peguei, então, esse objeto e extraí dele apenas o risco, a razão de prevalência, né? Então, tá aqui, daqui por diante, ó, eu usei isso aqui, né? Massoc, ponto detail, tal. Tem o vídeo lá que eu mostrei para vocês, como é que isso é feito e tal, quer dizer, mas como estou pedindo para vocês analisarem todos os vídeos, fazer uma revisão, vocês vão ver. Mas para estar aqui, para a razão de prevalência, vocês estão vendo aqui como foi extraído, né? Então, eu peguei esse objeto aqui, e desse objeto eu extraí apenas a razão de prevalência, e ainda fiz o seguinte, eu quero apenas com 2 casas decimais. Então, botei aqui 2,11, né? Ele aparece em ponto, mas você vai relatar
como eu estou falando aqui em português, eu vou relatar em vírgula, né? Essas informações, né? Se vocês quisessem ser bonitinhos e aparecer em vírgula, existe uma opção no R, mas por enquanto a gente não vai conversar sobre isso. Então, aqui no final, eu dei aqui as respostas. Os dados dessa amostra em pacientes com doença renal crônica, hemodiálise e manutenção indicam que a prevalência de depressão é aproximadamente 2,1 vezes maior em diabéticos do que em não diabéticos. Coloquei aqui ponto e vírgula, razão de prevalência igual a 2,11, intervalo de confiança 95%, 1,43 a 3,11, né? O que significa que com 95% de certeza você tem a chamada estimativa pontual, que é 2,11, mas com 95% de certeza você o que pode dizer que é algum valor entre 1,43 e 3,11. Né? Você vê que não inclui hipótese nula, né, nesse intervalo de confiança de 95%, né? Ah, o que é interessante, quer dizer, né, para essa quanto à precisão dessa estimativa, né? Porque eu tenho um tamanho amostral muito razoável aqui, né? De forma que realmente consegui uma estimativa mais precisa demonstrada aqui por esse intervalo de confiança. Então, vamos aqui, voltando aqui, quer dizer, né, tudo isso aqui que a gente fez, né? Depois até eu mostro para vocês, por exemplo, aqui, deixa eu voltar aqui, que é uma coisa interessante, né, deixa eu ver aqui para rodar novamente o Knit. Está aqui. Você está vendo aqui que tem aqui escrito aqui, Open in Browser. Quando você faz isso, os resultados vão abrir no browser, que é o browser default seu, né? Ou é do Chrome, ou é o que for, né? Quer dizer, o que é o default lá que você está usando no computador e tal. Então, aqui você clica aqui, ele abre aqui no seu browser, tá certo? Então, aqui está no Chrome, certo? Abriu aqui no Chrome aqui. Se você olhar o seu computador, deixa eu ver até aqui no meu, o que é que se ele gerou o quê? Deixa eu ver aqui, HTML, aqui, HTML, deixa eu ver se aparece fácil aqui. Tarefa 3, está vendo aqui? Ele gerou esse arquivo aqui, tarefa 3.html. É interessante que você pode mandar esse arquivo para qualquer pessoa aqui, e na hora que a pessoa baixar para o computador, vai aparecer exatamente isso que está aqui, tá certo? Se você recebe isso no e-mail, por exemplo, certo? Aí baixa ele para o seu computador. Aí clica ele, vai abrir aqui. Você pode pegar esse HTML e colocar por exemplo, no Ava, por exemplo. A pessoa que receber lá vai baixar para o computador e vai ler. Outra coisa que você pode também gerar aqui, eu prefiro até se vocês conseguirem isso, né? É você gerar, por exemplo, aqui para mim é fácil aqui, eu estou no Mac, não sei quantos de vocês. Me diga aqui, eu sei que Ana Paula, pelo que ela mandou, ela roda no Windows, né? Não é isso, Ana Paula? É isso, professor. Você roda o Windows. Windows. E o Windows. Fernanda, roda onde? Windows No ou Mac? Windows também, professor. O Windows. Eu também, professor. Então tá bom. Então, eu procuro dar exemplo, dizer como é no Windows, eu chego, eu tenho os dois computadores e tal. Marcelo no Mac, certo? E a professora Liliane? Liliane, Abrindo aqui o áudio, o Windows. é o Windows. Ok. Então eu sou um ponto fora da curva aí, como diz Marcelo. Eu estou usando o Mac aqui. Mas eu acho que não faz tanta diferença, não. Viu? Eu uso dos dois, eu acho o Mac melhor. Eu gosto mais do Mac para trabalhar com várias coisas, mas com trabalhar com R, com R Markdown, eu gosto mais do Mac. Mas não vai criar problema nenhum para vocês, porque tudo que eu estou fazendo aqui, vocês podem fazer no Windows também, de uma forma diferente aqui, né? O que eu faço... Até é o seguinte, Mas assim, o Windows, hein? O Windows está cada vez mais parecendo com o Mac, né? Eu não atualizei para o Windows 11, mas diz que o Windows 11, entendeu? É uma cópia de muita coisa realmente do Mac agora, né? Então, tudo bem.
Tudo que eu estou fazendo aqui eu consigo fazer no Windows também, então não vejo nenhum problema também. O que eu faço do Mac, eu faço aqui print, certo? Eu já vi que o Mac gera, ele salva em PDF, certo? Ele salva em PDF também, né? Eu peço assim, more setting, e eu acho que também lá no Windows você pode pedir. Agora, lá não tem, por exemplo, abrir, eu abro aqui do preview do Mac, né? Aí eu abro no preview do Mac, então ele abre já com PDF. Ele já abre com PDF. Vocês podem fazer isso com certeza absoluta no Windows. Com certeza absoluta no Windows você pode fazer. No Windows 10, com certeza. O Windows 11 eu não atualizei para o Windows 11, porque eu tenho medo de atualizar para o Windows 11 e perder as permissões para algumas coisas que eu tenho no Windows 11. Eu não fiz essa atualização. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que vocês conseguem fazer também. Aí você pode fazer o que quiser, quer dizer, salvar ele, né, ou exportar para onde vocês quiserem, dentro da pasta, etc e tal, e colocar no AVA, né? E colocar no AVA em resposta ao que eu solicitar. Então, tá bom. Isso eu queria mostrar. Eu quero voltar para terminar, eu mostrar esses comandos aqui, lá desde o ponto inicial do que a gente fez aqui no R Markdown, né? Tá Ô, lá, professor, hein? inclusive, a sua curiosidade mesmo, o Windows, ele é uma cria da Apple. Só que o Gates, na época, rompeu com a equipe, saiu e levou. A ideia não era da Microsoft, porque ela não existia ainda. A ideia das janelas Windows e tudo mais era de dentro da Apple, É, né? Ou é, seja, é uma cria da outra. é uma cria da outra. Esse pessoal está copiando um outro. E eles, né, eles têm que se parecer um com o outro para realmente ganhar realmente no consumo, né? A gente tem que, quando a gente passar de um para outro, também não tem, né? Diga-se de passagem que o Windows é muito mais barato do que o Mac, né? Quer dizer, né? É uma coisa que tem que levar em consideração, entendeu? Interessante que quando eu fui para a primeira vez que eu fui para Michigan, né? Marcelo estava lá pequenininho quando eu fui, né? É, Então, saí daqui, a gente usava, na verdade, muita coisa com o sistema DOS aqui, né? Não tem nem se Liliane conhece esse sistema do DOS e sabe mexer com DOS aqui, né? Conheço o DOS, sim, professor. Eu era adolescente quando tinha o computador em MS-DOS. Pois é. E aí, quando as coisas aqui eram muito assim, em cima do DOS e o Windows, né? Depois o Windows e tal. Aí, quando eu fui para os Estados Unidos, aí os estudantes, tudo é Mac, entendeu? Mac, 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 Mac. Tem limitações, tinha limitações do Mac, porque muita coisa que você rodava no Windows, né, softwares, principalmente de estatística, tinha muita coisa que não tinha no Mac, né? Mas ele já apareceu como uma muito mais amigável, né, do que realmente o Windows. Etc. Eu demorei muito para usar realmente o Windows, o Mac, demorei muito para usar Mac. Ainda acho que o Windows tem muita coisa é melhor do que o Mac, e o Mac tem muita coisa que é melhor do que o Windows, né? É o que eu acho, entendeu? Mas eles estão cada vez mais parecidos, muito mais realmente semelhantes. Aqui no R eu acho que não vai ter muitas desvantagens. Talvez a minha facilidade de gostar mais do Mac é porque eu trabalho mais com Mac, entendeu? Não trabalho tanto com Windows. Talvez seja mais por isso, mas melhor é o que você usa mais, o que você usa no dia a dia, entendeu? Então, nós começamos assim, estão lembrados, vocês estão lembrados quando nós criamos o R Markdown, aquele primeiro que nós caminhamos, abrimos, né? R Markdown, ele gerou um R Markdown com exemplo, vocês deletaram, vocês deram um nome àquilo ali, né? Depois vocês salvaram, ok? Obviamente vai estar tudo que eu fiz antes, vai estar no vídeo, então vocês assistem o vídeo. E aqui vocês podem. Eu coloquei a data aqui manualmente, que eles não colocaram como eu queria, mas vai funcionar ok. Né? E aqui são coisas que vão aparecer de tamanhos diferentes de letras. Está bem simples, porque você pode botar vermelho, você pode botar underline, ou subscript, etc. e tal, mil coisas você pode fazer com isso aí, mas aqui não precisa de tanto detalhamento e tal, né?
falei das teclas, porque para gerar o crunch, né? Isso aqui que é o crunch, onde você vai colocar os comandos aqui dentro. Então, está aqui, você carregou o arquivo. Aqui você pode, diferente do, não precisa botar aquele jogo da velha antes para fazer um comentário, você pode simplesmente pegar o texto e jogar o texto aí, né? Ou escrever diretamente esse texto aí, né? Aqui outro crunch, outro chunk, não outro chunk. E você gerou essa tabela aqui, né? Inicial. Mas depois você inverteu a tabela. Se você fosse já tivesse classificado a exposição como 1 e 2 e o evento como 1 e 2, você não precisaria fazer essa inversão, porque já apareceria no início 1 de exposição, no caso da exposição, e 1 de evento, no caso dos eventos, né? No caso aqui seria, por exemplo, se diabetes fosse classificado como 1 diabético e como 2 não diabético, você já estaria ok a exposição. Se o evento fosse classificado como 1 depressão e 2 ausência de depressão, já estava ok, né? A tabela não precisaria de inversão, mas aqui estava com 1 e 0, precisou realmente inverter, tal aqui. Fez essa inversão, entrou outro chunk, e no fim fez aqui, não precisava, mas vocês podem fazer, documentar sempre é bom, né? Sempre é bom documentar. E aqui mostrou os resultados, foi aqui para esse objeto, né? Já está o EPR e tal, usou essa tabela invertida, disse que o método é cross-sectional, então já outro chunk, e depois você extraiu aqui, né? Fez outro chunk e tal, entendeu? A vantagem qual é? É que sai tudo muito mais bem documentado, muito mais bem organizado, né? Qualquer pessoa que vê aqui, realmente você próprio, né? Porque vocês vão escrever teses, né, de doutorado, vão fazer análise, se escolher fazer análise no R, né? Mesmo que não faça só no R, mas faça com outro software. Mas eu acho que muitas coisas, eu acho que termina vocês escolhendo fazer no R, se vocês aprenderam, né? Às vezes não usar apenas um software, mas usar 2 softwares, já estou acostumado com um, mas você está vendo a facilidade que você tem de carregar e de trazer um arquivo de outro SPSS ou do Stata ou do SAIS, o que for, né? Para leitura do R. E tudo é isso aí. Ok, deixa eu ver como é que eu volto aqui para vocês e para a apresentação. Ok, pessoal. Fazer o seguinte, né? Vou stop recording, vou tirar coisa para, se vocês tiverem alguma coisa para comentar, que não queira que saia na gravação, vocês têm essa